nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos, ó Virgem pura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Mauro, Rogai por nós. doce coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o propósito dessa aula é passar uma análise da construção de algumas melodias bem simples, muito simples. Uma delas é Brilha, Brilha, Estrelinha. Talvez a gente não consiga ver outras. Para mostrar quais os princípios que governam a construção de uma boa melodia, de uma boa música, e mostrar que isso a partir de uma melodia muito simples, justamente porque é mais fácil a gente compreender esses princípios, primeiro analisando uma música que é bem simples, até uma canção folclórica do século XVIII. Mas vamos lá. Como nessa aula nós pretendemos ver, eu vou analisar essas melodias conforme alguns princípios que estão na metafísica e na aristotélico-tomista e na teologia também de São Tomás. É bom a gente começar contextualizando a respeito do pensamento musical presente na Igreja Católica, já que essa aula se propõe a interpretar, a mostrar uma visão, uma concepção de música conforme a teologia, né, católica e a filosofia. É bom a gente primeiro mostrar que existe um pensamento a respeito da música. E isso desde os padres da Igreja. Os padres da Igreja foram os primeiros escritores a respeito da doutrina católica nos primórdios do cristianismo, mais ou menos na antiguidade tardia, né, no século I até mais ou menos, acho que o século VIII, acho que até Boécio, apesar de já ser considerado o pai da escolástica, também é considerado um padre da Igreja, que são aqueles primeiros escritores, autores que são aceitos pela Igreja como autores que dão um testemunho da doutrina católica, da fé católica, mas que não são propriamente infalíveis em tudo que eles escrevem. Então a gente tem Clemente de Alexandria, uns que nem são santos, São Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Santo Agostinho, Santo Atanásio, e a gente encontra já na obra deles referências à música, um pensamento musical que, por sua vez, está fundamentado no pensamento da Grécia Antiga, um pensamento musical da Grécia Antiga que tem sua origem em Pitágoras. Se nós for vermos, né, a referência mais antiga que a gente conhece, assim, que se diz conhecer, é Pitágoras, porque é do século VI a.C. Pitágoras, ele descobriu que as notas musicais, elas são governadas por proporções musicais. Uma nota musical é um número de vibrações de uma corda por minuto, né? E as relações entre as notas musicais são relações numéricas, relações matemáticas. E ele tendo descoberto isso, ele descobriu que as mesmas proporções que regem, que é essa concepção dele, né? Que é as mesmas proporções que regem as notas musicais, a obra musical, são as mesmas proporções que regem o cosmos. Então, as verdades da matemática, as verdades, né, sejam elas presentes onde quer que elas estejam, no universo, na natureza humana, elas também, essas mesmas verdades, a gente encontra um espelho delas na obra musical. Mas mesmo antes deles, se nós quisermos uma referência mais antiga, a gente encontra no Gênesis, onde
se diz que o pai todos aqueles que tocam órgão e cítara, ou seja, instrumentos de sopro e instrumentos de corda, é Jubal, irmão de Tubal-Caim, que é da descendência de Caim. Então aí a gente já começa a questionar se a música ela teria surgido com a descendência de Caim. A gente começa a ver que não foram aí o pessoal mais bonzinho que começou a lidar com ela, né? Mas, fora isso, depois a gente encontra esse eco do pensamento de Pitágoras em Platão. O Platão, por exemplo, numa obra dele chamada Timeu, ele vai narrar, se não me engano é isso, no trecho 35b até o 39b. Quem puder, dá para encontrar na internet esse trecho, onde ele vai narrar a estrutura da alma humana, eu acho que a criação da alma humana, e vai dizer que ela foi criada conforme proporções, que são as mesmas proporções que a gente encontra na música. Depois a gente tem Aristóteles também, com a ciência harmônica, e os padres da igreja, eles se ampararam nesse pensamento. Por que os padres da igreja puderam se amparar no pensamento da Grécia Antiga? Eles não eram pagãos? Mas muito bem, porque conforme a doutrina católica, a razão ela não se opõe à fé, mas existe uma harmonia. Aquilo que o homem conhece pela investigação intelectual, sem auxílio da fé e da revelação, está em harmonia com o que foi revelado sobrenaturalmente. Mesmo nas Sagradas Escrituras, na Revelação, ensina São Tomás, o Catecismo Romano também, que na Revelação nós não encontramos apenas verdades sobrenaturais, não encontramos só aquelas verdades, né, que nem a Santíssima Trindade, a ressurreição, a encarnação de Cristo, aquelas verdades que excedem a nossa inteligência. São verdades de fé que nós temos que acreditar, mas que nós não podemos provar. Mas também nós encontramos nas Sagradas Escrituras certas verdades que o homem pode conhecer sem o auxílio das Escrituras, sem o auxílio da revelação. E por que essas verdades se encontram lá? Porque, como ensina São Tomás, se essas verdades não tivessem sido também reveladas, poucas pessoas chegariam a conhecê-las com muito esforço, depois de muito tempo e não sem mistura de erro. Porque por causa do pecado original, quando o homem então começou a ficar sujeito à influência, né, sujeito ao influxo das forças desagregadoras da concupiscência, da inclinação ao bem inferior, ele começou a ter uma dificuldade de usar a inteligência, porque os sentidos acabam exercendo uma inclinação sobre a inteligência que precisa ser moderada, precisa ser regrada. E isso passou a ser uma dificuldade. Mas, apesar disso, o pecado original não impediu a inteligência dela ter um funcionamento natural dela. Ele só criou uma dificuldade. Então, essas mesmas verdades que os filósofos na Grécia Antiga chegaram, ainda que com mistura de erros, elas são verdades. E elas são patrimônio também da Igreja Católica. Santo Agostinho, um dos padres da igreja, ele tem uma explicação muito boa para isso, essa que legitima o uso da filosofia que seria dos pagãos, né? Ele fala que ele remonta àquela passagem onde os judeus, eles estão, Moisés está liderando os judeus libertando eles lá da escravidão no Egito, né, que eles passaram lá anos, né, muitos anos sendo escravos dos egípcios, que são pagãos. E então Deus ordena que eles peguem emprestado certos bens dos egípcios, mas peçam emprestado, mas para não devolver. Que eles peguem para eles e que levem, né, para o deserto, para que isso ajude eles, né, para se manterem e tal. E logo surge um problema, né? Então, Deus teria ordenado o pecado, ordenado o roubo, e aí o livro da sabedoria explica isso. Dá a explicação de que não foi um roubo. Deus ordenou
que os judeus espoliassem os egípcios, não por roubo, mas porque eles estavam pegando o que era devido deles. Eles tinham trabalhado como escravos durante 40 anos, né? E não tinham recebido nada, então eles estavam simplesmente pegando aquilo que era devido a eles. Da mesma maneira, a cultura dos pagãos deve ter essa postura. Santo Agostinho diz que, da mesma maneira que os bens que os egípcios tinham estavam sendo usados, né, por eles para idolatria, para sustentar aquela vida pagã, o homem também, o cristão, a Igreja Católica, tem direito de pegar aquelas verdades que os filósofos pagãos conheceram e estão sendo abusadas, né, estão sendo usadas a serviço de uma idolatria, e tirar ela de serviço da idolatria e colocar ela a serviço da Igreja. Colocar ela a serviço do culto do verdadeiro Deus, da verdadeira religião. Então é assim que ele justifica essa ideia, né? A gente está espoliando os pagãos também. E também, como nenhuma verdade, né, natural, ela pode contradizer a revelação, mais especificamente, né? A finalidade do homem, ela é intelectual. Ela a gente disse, né, no Catecismo ensina que a finalidade do homem é conhecer, amar e servir a Deus nessa vida para contemplá-lo eternamente na próxima. Mas isso sobrenaturalmente, mas mesmo naturalmente, a finalidade da natureza humana é de conhecer a Deus. Conhecer a Deus através do seu reflexo na ordem da criação. E os pagãos chegaram a conhecer verdades a respeito de Deus pelo exame da natureza, pelo exame da criação. Diz São Tomás que a finalidade de toda a criatura é a semelhança divina, porque tem o Deus, né? Deus ele fez a criação para representar a sua bondade em seres distintos dele, para manifestar a bondade dele em seres distintos deles que participassem da sua bondade. Dessa maneira que, nós vamos ver numa citação aqui, havendo uma grande diversidade de seres, né, uma grande diversidade de perfeições, cada grau de perfeição que vai ter num ser, cada ser vai realizar essa semelhança divina de um modo diferente. Então, ele ainda continua isso está na Suma contra os Gentios. Ele continua para explicar que como cada criatura alcança essa finalidade, que é a semelhança divina. Ela alcança essa finalidade através daquilo que nela é mais perfeito, é mais nobre. E no homem é a inteligência. A inteligência é aquilo que existe no homem de mais perfeito, de mais nobre e que mais está próximo de Deus, mais se assemelha a Deus. Porque Deus, ele é um ser espiritual com inteligência e vontade. Mas entre a inteligência e a vontade existe uma primazia da inteligência. Porque a vontade ela não pode querer nada a não ser mediante um ato prévio da inteligência. A pessoa ninguém pode desejar algo que não conheça, querer algo que não conheça, amar algo que não conheça. Por isso que a inteligência ela ordena a vontade e por isso ela é superior à vontade e às outras potências. Outro argumento também que dá que a gente tem para dizer que a inteligência ela é a mais nobre de todas as potências operativas é que ela é a única potência operativa do homem que pode dirigir as suas próprias ações. As coisas materiais elas não podem se dobrar sobre si mesmas. Só as coisas espirituais podem agir sobre si mesmas, de São Tomás. Na Suma contra os Gentios, livro 2, capítulo 49, eu li hoje de tarde, que eu começar a citar São Tomás que nem protestante cita a Bíblia, assim, justamente para combater, assim. Um dia que o protestante citar São Tomás, a gente viu que ele se converteu, né? E a inteligência, ela é a única faculdade que pode dirigir as suas próprias ações. Isso quer dizer que a inteligência pode conhecer o conhecer. A lógica, justamente, é uma arte que ensina a inteligência a regrar, a ordenar, a dirigir sua própria atividade
A lógica é justamente essa arte, que é uma das artes liberais, como a música. Então, a inteligência, a gente pode dizer que é a única faculdade que é realmente livre. Todas as outras potências operativas humanas, elas podem dirigir, podem exercer uma influência sobre as potências inferiores, mas elas não podem dirigir a si mesmas. Elas são servas da inteligência. A inteligência pode se dirigir. Então, por isso que a inteligência é dita livre e as outras faculdades, as outras potências são serviço. Por isso que as artes liberais, que é o trivium e quadrivium, que é o programa, né, de um conjunto de disciplinas herdado da Grécia Antiga e que os padres da igreja vão assimilar dentro de um quadro de referência cristão, e que é um conjunto de disciplinas que visa a formação do homem, ela visa a formação intelectual. Sobretudo, a formação moral também, mas sobretudo a formação intelectual. E continua São Tomás, então, sendo a inteligência a potência mais elevada que existe, é através dela, a potência mais perfeita é aquela que mais, então, portanto, se assemelha a Deus, porque Deus é o ente perfeito, o ser perfeitíssimo, é através dela que o homem vai alcançar a semelhança divina. No ponto de vista puramente natural, vai ser através da contemplação de Deus, né, mediante a contemplação de Deus, através dos seus efeitos na ordem da criação. Deus enquanto cognoscível pelo exame da criação. Na ordem sobrenatural, Deus desde a criação, da criação de Adão, o projeto criou o homem por um fim maior do que o natural. E não é somente contemplar Deus através do exame da natureza, mas contemplar Deus diretamente, no céu, pela visão beatífica. Então, por isso, Deus criou Adão com a graça santificante, que é uma qualidade sobrenatural, inerente à alma humana, infundida por Deus, né, infusa por Deus na alma, e que lhe dá a participação real, formal, mas acidental na natureza e na vida divinas. Então, essa participação na natureza e na vida divinas, nessa vida que nós temos agora, é um anteparo para a visão beatífica no céu, onde Deus mesmo vai informar a nossa inteligência diretamente, a própria essência de Deus, ela vai exercer o papel de espécie inteligível ou conceito na nossa inteligência. Então, no céu, os bem-aventurados, eles não contemplam Deus através de algo que assemelha a Deus, através de uma ideia. Não, Deus mesmo informa, né, a inteligência e exerce, a sua essência exerce o papel de espécie inteligível, de conceito. E essa finalidade, ela está acima da nossa capacidade. Por isso que Deus concedeu a graça justamente para, elevando a nossa natureza, sobrenaturalizando as nossas potências, a nossa natureza, o homem pudesse alcançar esse grau de semelhança divina sobrenatural. Então, o projeto de Deus para o homem é a semelhança divina, como para qualquer criatura. Na natureza humana, é a contemplação de Deus, através do seu reflexo na criação. Mas o fim último mesmo do homem é sobrenatural, e é essa contemplação direta da essência divina pela visão beatífica. A finalidade sobrenatural, então, como aquilo que é sobrenatural, aquilo que é de fé, não vai contra a razão, não contradiz a razão, aquilo que é sobrenatural também não contradiz aquilo que é natural no homem. Então, o nosso fim último, ele não aboliu o fim natural, o fim sobrenatural não aboliu o fim natural, mas ele condicionou o fim natural ao fim sobrenatural. Quer dizer que aquele fim natural ele continua existindo, só que ele está elevado, ele está condicionado, você consegue atingir ele através do fim sobrenatural. Não existe mais uma finalidade puramente natural para o homem, porque nunca existiu um estado de natureza pura. Então, mas essa finalidade natural que está na natureza humana, que não foi abolida, ela foi condicionada, elevada pela finalidade natural. Isso quer dizer que o homem não está eximido
do exercício da sua inteligência em direção a Deus. Não é somente... Então, a prática da religião, ela não é somente uma coisa sobrenatural, mas a graça e a natureza, elas estão em harmonia. Então, é mediante o exercício das nossas potências naturais, informadas pela graça, as nossas boas obras, que a gente vai conseguir os méritos, participando dos méritos de Cristo, que nós vamos conseguir os méritos para a visão beatífica, para ir para o céu. Então, por isso, os padres da igreja, a igreja sempre teve muita preocupação com a formação intelectual. E também porque há um princípio de que tudo aquilo que é recebido, tudo aquilo que é comunicado, ele é recebido segundo a forma do receptor. Ou seja, a graça, que ela é comunicada à alma humana e ela é recebida na natureza humana, ela vai ser comunicada e vai ser recebida conforme a natureza humana. A graça, ela não destrói a natureza humana, mas ela eleva e aperfeiçoa a natureza humana. Assim, quanto mais virtude natural a graça puder encontrar num ser humano, mais campo fértil para ela se desenvolver ela vai encontrar. Por isso que as virtudes sobrenaturais, a fé, a esperança e a caridade, elas também elas pressupõem as virtudes naturais. Não existe simplesmente buscar virtudes sobrenaturais. As virtudes naturais também são exigidas. São exigidas para que a graça encontre um campo para se desenvolver. E por isso, sendo a inteligência, e as virtudes intelectuais aquelas mais elevadas, a formação intelectual sempre foi uma prioridade quando se pensou a formação do homem. E por isso, os padres da igreja, sobretudo o Santo Agostinho, eles vão herdar da cultura da antiguidade greco-romana um conjunto de disciplinas, que são as artes liberais, que são esse conjunto de disciplinas consideradas essenciais para a formação humana, que se dividem em trivium e quadrivium. O vium, nesse final de trivium e quadrivium, quer dizer via, São 3 vias e 4 vias. Então, elas são concebidas como vias. Santo Agostinho vai conceber elas como vias para o conhecimento de Deus. São vias em direção à contemplação de Deus. Então, nós temos no trivium a lógica, a gramática e a retórica. A lógica que ensina a pensar. A gramática, como a expressar esse pensamento, de uma maneira correta, como você simbolizar o pensamento de uma maneira coerente, usando as palavras certas para os conceitos certos, e a retórica, como comunicar eficazmente a verdade. E você tem depois o quadrivium, que tem a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. A música é considerada uma aplicação das verdades da aritmética no som ou no tempo, porque a música é algo temporal. Então a gente já vê aí Pitágoras. E a astronomia é uma aplicação das verdades de geometria no espaço. Então a gente tem uma ciência do tempo e uma ciência do espaço aí. Então a gente vê que a música era considerada essencial para a formação humana. E a música que era estudada nesse programa de estudos não era a música prática, não era aprender a cantar, solfejar, compor, mas era aprender a música especulativa, que é essa área da música necessária como pré-requisito para a formação do filósofo e do teólogo medieval, e que estuda os princípios filosóficos e teológicos que governam a obra musical. Então ela é baseada numa concepção, aquela que a gente já expôs de Pitágoras e Platão, de que uma obra musical ela pode
que ela é governada e ela pode manifestar, irradiar princípios referentes a uma concepção de mundo, de natureza humana e de Deus. Então a música era estudada como um espelho da criação, como um espelho de Deus, como uma preparação para a filosofia e para a teologia, justamente porque ela podia, se acreditava que ela poderia incorporar, né, ser constituída por esses princípios, os mesmos princípios que Deus colocou na criação, tanto que ela era considerada, tem uma autora que diz que a música na Idade Média ela se define por ser um símbolo audível, né, um símbolo sonoro da ordem ontológica estabelecida por Deus através do número. Então a música é um símbolo, né, um inteligível no sensível da ordem ontológica. Ela é um espelho dessa ordem ontológica. E Santo Agostinho, quando ele vai escrever o primeiro tratado sobre música da cristandade, onde ele vai expor justamente esse pensamento. Antes dele, a gente tem Clemente de Alexandria, que nasceu em 150, morreu em 215, em que ele foi um dos primeiros, talvez o primeiro padre da igreja, não sei, eu vou chutar agora aqui, começa, né, a pegar todo aquele arcabouço teórico da antiguidade greco-romana e colocar ele a serviço da teologia católica. Então ele tem um livro, Exortação aos Gregos, justamente, ele está exortando aos gregos a conversão, onde ele expõe diversos conceitos da música, da tradição da música especulativa de Platão, dos platônicos, né, e de Pitágoras, para manifestar as verdades da religião católica, né, e servir de um meio de conversão para os gregos. Então ele vai falar do canto, do Logos divino, canto, né, cântico novo do Verbo divino, de Cristo. E tanto ele depois quanto Santo Atanásio nasceu em 296, morreu em 373, depois de Clemente de Alexandria. Ele vai ter uma obra que não é exortação aos gregos, mas contra os gregos, né, contra os helenos, que também é traduzida como contra os pagãos, porque ele não estava diretamente contra os gregos em si, mas contra o paganismo dos gregos, onde ele vai tem um capítulo que ele vai dizer que a harmonia do mundo, a ordem do mundo prova a existência de Deus, de um Deus único. Que como existe ordem na criação, existe uma unidade em todas as coisas, uma unidade na variedade. E se existe uma unidade, né, qual é o princípio dessa unidade? Qual é o princípio unificador? É Deus. E ele vai usar aí também, como Clemente de Alexandria, diversos conceitos musicais. Então eles vão dizer que Deus, ele ordenou o universo assim como as notas musicais, do modo como as notas musicais são ordenadas. Então existem os elementos variados, os elementos dissonantes, os elementos consonantes. Assim, porque tem uma relação, quando duas notas têm uma relação de proporção, a gente fala que existe uma consonância. E quando existe uma relação de desproporção, a gente chama de dissonância. E ele vai usar esse conceito de dissonância e consonância justamente para expressar o conceito de referência a uma cosmologia cristã, para mostrar que aquelas verdades que os gregos antigos descobriram sobre a cosmologia, sobre o exame da natureza, ela também é congruente com a visão da criação, o conceito da criação, né, exposto nas Sagradas Escrituras e na tradição. Depois Santo Agostinho, então, ele vai escrever... e também Clemente de Alexandria também vai falar das artes liberais, mas o primeiro autor que realmente se propôs a escrever tratados específicos sobre as artes liberais e dar uma abordagem mais sistemática foi Santo Agostinho. No período de conversão dele, se não me engano, Santo Agostinho nasceu em 354 e morreu em 430. Como muitos devem saber, né, ele é filho de Santa Mônica,
A mãe dele, né, uma santa católica, e o pai um pagão. Ele foi criado com toda aquela educação pagã. Ele foi criado para... Depois ele teve uma formação de retórica, mas ele recebeu o melhor da formação clássica da sua época, assim como Clemente de Alexandria também. E ele não seguiu de início a mesma religião que a mãe. Ele teve uma vida muito desregrada, como está nas Confissões, né, Confissões de Santo Agostinho. Depois ele virou maniqueu, aí depois ele se converteu. E quando ele estava se preparando para o batismo, que acho que foi no ano de 386, que é o período de Cassicíaco, aí ele se propõe, olha só, justo na época do batismo dele, né, na preparação que ele estava tendo para receber a fé católica, é aí que ele se propõe a escrever tratados sobre as artes liberais. É bem sintomático isso, porque ele vai expressar justamente a ideia de que o estudo das artes liberais conduz a alma à conversão, conduz a alma em direção a Deus. E no final da vida ele vai dizer que a finalidade dele em escrever livros, né, sobre as artes liberais ele dizia que a finalidade das artes liberais era alcançar ou conduzir outros a alcançar o incorpóreo através do corpóreo. Ou seja, conhecer as realidades espirituais, ou seja, conhecer a Deus através das coisas materiais. Que é um princípio que esse princípio mesmo a gente já encontra nas Sagradas Escrituras, né? São Paulo, na Epístola aos Romanos, ele vai dizer que as qualidades invisíveis de Deus, através da criação, se fizeram visíveis. De modo que os pagãos não têm desculpa para dizerem que não conheciam a Deus. Eles podiam, pelo exame da criação, você conhece, sabe que existe um Deus único. Então não existe desculpa para o politeísmo. Também acho que no livro da Sabedoria, também no Antigo Testamento, os pagãos eles são reprovados por isso, porque dizem que pela beleza da criatura, pela formosura da criatura, se pode chegar ao conhecimento do Criador. E também, também na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, também tem agora nós conhecemos a Deus por espelho, como num enigma, mas então no céu nós veremos a Deus face a face. Então ele fala de uma visão por espelho, né? O que é ver por espelho? No espelho, quando a gente olha o espelho, a gente não vê. O espelho é um instrumento mediador de conhecimento, né? Porque quando a gente olha para o espelho, a gente não vê ele, né? A gente vê o reflexo de um outro. Então a criação também, quando você chega no conhecimento mais profundo da criação, a criação é um espelho. Ela tem uma semelhança com Deus que dá a conhecer, que dá notícia de verdades a respeito de Deus. Então esse é o conhecimento de Deus que nós temos agora nessa vida. E é um conhecimento que prepara, né? É um anteparo do conhecimento que nós vamos ter no céu. E, então eles, partindo dessas verdades que estão nas Escrituras e vendo que existe, né, já um arcabouço teórico desenvolvido pela antiguidade clássica, que está em congruência, né, com essas verdades, eles veem que ele pode colocar esse arcabouço a serviço da fé cristã. Então ele estabelece como meta, o Santo Agostinho, a escrever tratados sobre todas as disciplinas. Ele diz no livro Retratações dele, que é escrito no final da vida, lá por 425, 428, onde ele revisa toda a obra dele. Ele vai até fazer umas críticas, as primeiras obras dele, mas ele se mantém, diz que nesse projeto das artes liberais, ele tinha justamente isso como meta, de conduzir a alma à contemplação de Deus através das realidades sensíveis. E ele fala que ele concluiu um tratado sobre gramática, mas esse tratado já tinha se perdido. Mesmo na época que ele estava vivo, no final da vida dele, ele já tinha perdido esse tratado. Ele chegou a escrever, não conseguiu escrever tratados sobre as outras disciplinas, a não ser sobre música.
que é o único tratado que sobrou e está incompleto. Só está a parte sobre o ritmo, a parte sobre melodia, sobre notas musicais, ele não conseguiu. Ele não conseguiu escrever. E os outros ele não conseguiu escrever também, não teve tempo. Depois que ele, né, ele foi batizado, e depois ele foi ordenado, virou bispo, ele tinha coisas mais importantes a se ocupar, né, e não disciplinas de iniciantes. Tinha que escrever a Cidade de Deus, ele tinha que refutar os pelagianos, ele tinha coisas mais urgentes a serem escritas. Também na obra dele, A Doutrina Cristã, tem um capítulo que fala sobre retórica, mas não é propriamente um tratado de retórica. Justamente o que ele conhecia mais, retórica, ele não deixou um tratado. Mas o mais interessante é que o único tratado que sobrou realmente foi o de música. E ele foi usado durante toda a Idade Média como uma referência para o estudo de música nas artes liberais. E o modo como esse tratado está organizado é muito importante, porque ele está organizado em 6 capítulos. O número 6 tem um símbolo muito importante, porque assim como Deus ele fez a criação em 6 dias, no 7º ele repousou, né, ele descansou, os mesmos degraus com que Deus, né, fez a criação, são também os mesmos degraus que a alma deve seguir para chegar ao seu fim, para chegar a Deus como fim. Essa ideia do retorno, né, retorno ao princípio, né, o retorno a Deus, ela está presente na teologia católica, mas ela deve ser entendida dessa maneira, né? Não de que a alma vai retornar a Deus no sentido que ela é um pedaço de Deus e que depois ela vai se dissolver na divindade. Isso é uma concepção gnóstica, não. Isso quer dizer, a ideia do retorno ao princípio, do retorno a Deus, quer dizer que tendo as criaturas tendo sido criadas por Deus, ou seja, tendo sua origem em Deus, elas também têm a sua finalidade naquilo que é a sua origem, naquilo que é em Deus. Então elas devem exercer as suas potencialidades, a finalidade delas está para alcançar a semelhança divina, exercer as suas potencialidades em direção a Deus. Então era muito importante para o projeto de educação católica ter um percurso muito bem estruturado de como que eu começo uma educação católica, como eu começo a ensinar, né, uma pessoa a conhecer e amar a Deus. E como que eu estruturo um itinerário em degraus, né, passo a passo, né, por degraus que são possíveis de serem percorridos, como eu estruturo esse itinerário de acordo com esses degraus. E as artes liberais, elas se encaixaram exatamente nesse programa de itinerário da mente para Deus. Tem uma obra do Santo Agostinho também, a Ordem, De Ordine, se não me engano, também escrita nesse período de Cassicíaco, em que ele também vai expor essa ideia das artes liberais enquanto um itinerário ascensional da mente para Deus. Então, o tratado dele sobre música, ele é estruturado em 6 capítulos, sendo exatamente como se cada capítulo fosse uma etapa, um degrau em direção a Deus. Então, no primeiro capítulo, ele começa a tratar sobre o ritmo, sobre as verdades da música, e ele vai aos poucos conduzindo até o 6º capítulo, onde vai tratar de Deus. Então, um tratado sobre música culmina na contemplação de Deus, onde ele vai tratar sobre Deus, para mostrar que aquelas verdades que ele estava mostrando, que regem a obra musical, elas conduzem ao conhecimento de Deus. Depois Boécio, que nasceu em 480, morreu em 525, ele vai meio que complementar esse tratado, Santo Agostinho, justamente a parte que Santo Agostinho não abordou, que é das notas musicais, a parte harmônica que se fala, Boécio vai tratar no tratado dele De Institutione Musica. E não vai tratar da parte do ritmo. Tanto que isso levou a ser interpretado que o que ele estava fazendo com o tratado de Boécio sobre música era uma complementação dele, já como Santo Agostinho não conseguiu terminar o tratado dele, então Boécio foi lá e se propôs a terminar. Tanto que, acho que até o século
15 ou 16, se encontra os dois tratados encadernados juntos no mesmo códice. Então, quer dizer que quando se ia estudar música como arte liberal, tinha-se como referência ainda Santo Agostinho e Boécio, como as duas maiores autoridades sobre música. E é Boécio que vai fundamentar 3 conceitos muito importantes sobre música, que é a música mundana, a música humana e a música instrumentalis. A música instrumentalis é a música sonora, a música concreta, como a gente conhece, essa música que a gente pode ouvir. A música mundana é a ordem musical que está presente no cosmos, na natureza, entre os elementos, entre os planetas. E a música humana é aquela ordem que existe na natureza humana, entre corpo e alma, entre as faculdades da alma. Existe uma proporção, uma conveniência e uma hierarquia entre o corpo e a alma e corpo e as potências da alma, as potências da natureza humana. E todas essas verdades da música mundana e da música humana, ela deve estar espelhadas na música instrumentalis. Depois, esse pensamento vai se desenvolver mais, vai chegar no século XIII, no século XIV, um autor chamado Jacobus Leodensis. Ele vai escrever um maior tratado da Idade Média sobre música, que é o Speculum Musicae, o Espelho da Música. E ele vai expandir essa divisão de Boécio e vai adicionar às 3 músicas de Boécio uma outra. Faltou, né? A música celeste. A música celeste, a música Celestis Vel Divina, a música celestial ou divina. E o interessante é que o Jacobus Leodensis, aqui tem aqui uma ilustração, ele vai dividir cada uma dessas músicas de Boécio segundo uma das 3 ciências da classificação de ciências segundo Aristóteles. Então ele vai colocar a música instrumentalis na matemática, a música mundana e a humana na física, que a física estuda, né, a natureza material, e a música celeste vai estar na metafísica, mas vai estar na teologia sagrada também. Então quer dizer que a música ela vai ser ordenada, vai ser organizada por princípios de todas essas ciências. E ela vai ser um espelho das verdades da teologia e da metafísica, da física e da matemática. Pois muito bem. Depois dessa longa contextualização aqui, talvez bem árida, eu gostaria de analisar uma obra musical, abrir estrelinha, para mostrar como uma música realmente ela pode estar regida, ser governada por princípios filosóficos, princípios metafísicos, princípios teológicos, e ainda que o compositor não se dê conta. Tem um autor que diz que todo homem nasce aristotélico, né? Eu complementaria, todo homem nasce, né, por natureza aristotélico tomista. É depois, quando ele cresce, que ele vai resolver se ele vai querer se corromper e virar hegeliano, vai virar agnóstico, adotar alguma outra filosofia que seja contra, né, a realidade. Mas todo homem nasce aristotélico tomista. Então, se o homem ele compõe a música, compõe música, faz arte, segundo os princípios da sua natureza, seguindo a reta razão, a obra o fruto, né, a obra produzida vai refletir esses princípios. Eu vou analisar aqui justamente uma peça do século XVIII. Isso pode parecer um tanto anacrônico, eu analisar uma peça do século XVIII e ter falado agora da Idade Média, mas justamente por isso. Porque não importa a época, essas verdades são universais. Essas verdades são universais. Então, se um homem ele compõe uma música de uma maneira ordenada, reta, ela vai refletir esses princípios. Então, vamos lá. Começando, né? Então, a obra musical é um símbolo de uma concepção de ordem ontológica, ou seja, de ordem do ser. A obra musical boa, bela e verdadeira, conforme a concepção católica, ela irá refletir a ordem ontológica estabelecida por Deus. Ela vai refletir essa concepção
de ordem, né? Conforme expressa pela metafísica verdadeira e pela verdadeira revelação, pela verdadeira religião. A obra musical é um espelho da realidade, é um espelho da ordem ontológica estabelecida por Deus e, consequentemente, do próprio Deus, do qual essa ordem ontológica é espelho. Então, assim, a obra musical irá imitar, representar essa ordem sonoramente. A organização dos sons que constitui a obra musical deve ser conforme os princípios estabelecidos por Deus. Ela será constituída, governada, regida, orientada pelos princípios dessa ordem, de modo que ela seja, né, uma irradiação sonora, uma manifestação sonora desses princípios. Por isso que, por que ela é estudada no quadrivium, né, nas artes liberais? Bom, por causa do pecado original, ficou difícil para o homem exercer a inteligência. Então, ele tem que, para ele começar a estudar Deus enquanto refletido na criação, ou seja, a filosofia e a teologia, isso pressupõe já uma inteligência muito aguçada, muito aperfeiçoada. Para começar, você começar a estudar filosofia e teologia de São Tomás, você precisa conhecer muitas coisas antes. Precisa ter passado por essa formação que dá as artes liberais. Como a música vai dar essa formação? Né? Como é difícil para o homem, por causa do pecado original, conhecer a Deus pelo exame da natureza, porque para Adão era fácil. Para Adão essa imagem, essa semelhança de Deus, essa imagem de Deus na natureza era transparente. Para nós, não. A gente tem que, para dizer assim, um termo mais um pouco grosseiro, tem que ralar. A gente tem que ralar, a gente tem que passar por um processo de aprendizado muito árduo para a gente chegar a esse tipo de conhecimento. Então é preciso estruturar esse processo com degraus, etapas alcançáveis pelo homem, proporcionais à sua fragilidade. E a música vai ser uma dessas etapas. Porque como antes do homem poder especular a Deus, ver a Deus por espelho na ordem da criação, pelo exame da natureza, é mais fácil ele ver pela música, pela arte. Porque a arte, a música, ela vai manifestar de uma maneira muito mais explícita os mesmos princípios que Deus colocou na natureza do que a própria natureza. Só que ainda assim a música é difícil. É difícil você contemplar a música, e compreender esses princípios na música é difícil. A música é a mais difícil das artes, porque ela é invisível e ela é evanescente ainda. Quando você está prestando atenção numa coisa, olha, vi que aconteceu isso, pronto, já passou. Aquela estrutura daquela melodia, aquele motivo, aquela melodia, quando a gente vai pensar nela, não está mais lá, já está uma outra, você tem que prestar atenção em outra coisa. Então a música ela é difícil de ser apreendida intelectualmente, mas justamente por isso que ela podia fazer parte das artes liberais, porque justamente por isso ela vai aguçar a inteligência, vai exigir que o homem aperfeiçoe a sua inteligência de modo a ele ser capaz de aprender princípios transcendentes numa obra sonora, numa obra musical. Por isso que ela estava, né, como presente na formação básica do homem medieval e do homem da antiguidade. Esses princípios, então, através da música, né, eles se fazem mais claros, eles são expressos de maneira mais acessível, tangível sonoramente a percepção através da obra musical, pois eles ganham assim uma forma perceptual sonora. Vamos ver então como uma obra simples, uma canção tradicional infantil do século XVIII é construída conforme esses princípios. Isso aqui eu já expliquei. Aqui. Então está aqui, a partitura ficou pequeno para vocês, a partitura da Brilha, Brilha, Estrelinha, que é também conhecida como Twinkle, Twinkle, Little Star, ou Baba, Black Sheep, ou em francês, A vous dire maman. Eu não vou analisar a letra dela aqui, não é o que importa, mas se a gente for analisar a letra, a gente também vê que a letra está organizada segundo os mesmos princípios aqui, a mesma lógica que está
está a melodia, mas vamos deixar isso para uma outra ocasião. Essa melodia, ela tá... Primeiro, o que é uma melodia? Uma melodia é uma sequência de notas musicais com começo, meio e fim, né? Com uma coerência. E ela é uma melodia estruturada, segundo o que a gente chama na forma musical, de forma ABA. Né? Quer dizer que vai ter uma frase melódica que a gente vai chamar de A, depois uma frase diferente chamada B, e no final, essa primeira frase vai voltar. A Brilha Brilha Estrelinha está construída de acordo com essa forma, que é tida como a forma mais simples, talvez a forma mais simples, a forma primacial da morfologia musical. Por isso que é muito bom, a gente vai ver que muitas canções folclóricas, muitas melodias tradicionais são organizadas, são construídas segundo a forma ABA, e muita música complexa também, erudita, mais desenvolvida, muito elaborada, usa essa forma. A gente vai ver que esses mesmos princípios aqui que estão na Brilha Brilha Estrelinha, mas estão aqui de uma maneira simples, um tanto rudimentar, a gente vai encontrar depois na grande música de concerto esses mesmos princípios, mas muito mais elaborados, muito mais desenvolvidos. Só que da mesma maneira que eu falei aqui, que a gente tem que, pelas artes liberais, a gente começa pelo que é mais simples, né, para depois ir para o que é mais difícil, né? A gente parte das coisas mais conhecidas para chegar às menos conhecidas. Se eu tocasse para vocês aqui uma forma sonata, um concerto barroco, e tentasse ensinar esses princípios já nessa música erudita, essa música mais elaborada, seria muito difícil. Por isso que é preciso começar com essas melodias simples, analisar muitas. Até que a nossa escuta ela esteja aguçada, aperfeiçoada o suficiente para a gente ser capaz de reconhecer esses princípios na construção musical e não só ter uma fruição sentimental da obra, uma fruição passiva. Né? Porque a beleza, ela é algo para a inteligência, de São Tomás, São Boaventura. A beleza é algo, assim, podemos dizer assim, entre aspas, assim, que o órgão que capta a beleza é a inteligência. Então, a fruição que a gente vai ter de uma obra de arte, se ela fica só no ser afetado sensivelmente, só é uma relação que você constrói com a sensibilidade, essa relação, apesar de não ser ilícita, ela está incompleta. Ela não atingiu toda a sua finalidade ainda. Ela só vai atingir sua finalidade quando chegar ao conhecimento da verdade que está sendo simbolizada naquela obra. Pois muito bem, vamos ver quais são esses princípios, as verdades que estão na Brilha Brilha Estrelinha. Vou tentar cantar aqui um pouquinho ela, espero que não seja tão desafinado, ainda mais que eu tô com um pouco de resquício da gripe. Essa melodia é assim, eu vou cantar com as notas, né? Do, sol, sol, lá, sol, fá, mi, ré, do. Sol, sol, fá, mi, ré. Sol, sol, fá, mi, ré. Do, sol, sol, lá, sol. Fá, mi, ré, do. Alguns já devem ter percebido a forma BA aqui, mas eu vou mostrar onde está o A, onde está o B e onde está a repetição do A. O que a gente chama de A aqui? Essa primeira linha. Vê que ela começa com Do, termina com Do. Do, sol, sol, lá, sol. Fá, mi, ré, do. Essa é a frase A, essa é a melodia A. A gente vê que ela é construída segundo um arco melódico. Para quem não conhece partitura, muito simples, é um plano cartesiano. Quanto mais para alto é a nota, mais agudo. Quanto mais para baixo, mais grave. E no eixo vertical, no eixo horizontal é o tempo. Então a gente tem altura, agudo, grave no eixo, né? No eixo vertical e no eixo horizontal o tempo. Pronto, já aprenderam a ler partitura aqui. E aí, no eixo vertical, a gente tem a variação do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Né, do agudo para o grave.
Então a gente começa com Dó e a gente vê que existe uma curva, né? Que é como se fosse um arco que é construído de Dó e chega até o Lá como nota mais aguda e depois ela volta para o Dó. E assim sendo algo com coerência, começo, meio e fim. Esse é o A. Vou repetir. Dó, Dó, Sol, Sol, Lá, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó. E agora? Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré. Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré. Uma nova frase, ou melhor, talvez uma semifrase, um novo elemento, B. Um elemento diferente, um elemento contrastante, que é esse Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré. E repete de novo. Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré. Esse é o elemento B. Se a gente for prestar atenção, ele não está colocado aqui de modo gratuito. Ele não é um contraste irracional, ele tem alguma relação com o A. Que relação é essa? Se vocês prestarem atenção, né, a gente vai ver que tem uma relação de causa e efeito. Esse elemento aqui do B, com que é construído a semifrase B, ele é derivado de A. Se a gente pegar aqui, ó, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó. O final de A, a gente vê essas notinhas fazendo essa escadinha aqui de Fá para Dó, né? Percorrendo 1, 2, 3, 4 degrauzinhos de notas até chegar em Dó. Ora, a gente vê que esse mesmo desenho aqui, esse mesmo contorno melódico, esse mesmo perfil melódico acontece em B. Só que começando não na nota Fá, e não terminando na nota Dó, mas começando na nota Sol, começando na nota Ré, como se fosse, né, um degrauzinho acima do Fá, Fá, Mi, Ré, Dó. Então é Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré que a gente vê no B. Então tem uma relação de semelhança, de similaridade entre B e A, uma relação de causalidade. Porque B é derivado de A, mas B não é idêntico a A. E nem aquilo que ela imita de A é idêntico, é análogo. Pronto, analogia. É um princípio de analogia aqui. E aí volta o A de novo. Dó, Dó, Sol, Sol, Lá, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó. Vamos analisar melhor esses princípios que a gente encontra aqui. Entre o A e o B e A. Acho que todo mundo já deu para memorizar o que é A e o que é B, né? Mas eu vou repetindo aqui. O primeiro princípio que a gente encontra é o princípio de identidade. Por quê? O princípio de identidade diz que uma coisa... Não, o princípio de identidade e não contradição. Diz que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Esse é o princípio de não contradição. O princípio de identidade é que uma coisa é idêntica a si mesmo. Parece um tanto redundante, né? Mas existem filosofias que dizem que o ser não é idêntico a si mesmo, que a pessoa não é ela, mas ela é um outro, assim, né? É muito comum em hospício, assim, as pessoas achar que ela é Napoleão, ou em outros hospícios mais modernos, assim, achar que ela é o Dr. Plínio, né? O FP, Arautos do Evangelho, etc. Mas não é assim na sã doutrina, na sã filosofia, né, e na doutrina católica. O ser, ele é idêntico a si mesmo, né? Eu sou Fernando, você é Yuri, você é Carlos. E aqui a gente vê esse princípio quando repete o A no final da música, ele é identificado enquanto A em sua repetição. Na forma ABA, né, esse A aqui, a gente reconhece como uma relação de identidade em relação ao primeiro A. Então ele não volta assim deformado, transfigurado por B, como vai acontecer no romantismo, nas peças de Beethoven, por exemplo, porque Beethoven já era dialético. Então para ele a forma BA vai ser como a gente vai ver aqui, primeira premissa 1, premissa 2, conclusão. Não, para ele é tese, antítese, síntese. Então, para ele, quando um A volta, ele
né, como para muitos românticos, o A tem que voltar deformado. Não pode voltar a ele mesmo, porque o ser muda. Na filosofia dialética, na filosofia gnóstica, que é a filosofia dos românticos, o ser está em contínua mutação. Então nada pode ser repetido e você identificar aquilo com uma relação de identidade. Tudo que é no compositor romântico, sobretudo no romantismo mais fundo, né, no final, no Beethoven, nas sonatas, no final, no Opus 111, lá, e depois os compositores que vêm depois dele, é muito difícil você pegar elementos uma recorrência muito clara de elementos. Quando elementos recorrem, eles estão lá muito diluídos já, porque imbuídos já dessa ideia de que a forma musical tem que expressar essa ideia de que está tudo em movimento. Então não tem mais princípio de identidade. Mas já na música tradicional não é assim. E na boa música não é assim. Existe o princípio de identidade. É claro que uma melodia, ela não precisa voltar idêntica de uma maneira mecânica. Ela pode voltar acidentalmente diferente, porque os seres materiais, no percurso do tempo, eles se alteram, né? Acidentalmente, eu não sou o mesmo do que eu era 2 horas atrás, porque 2 horas atrás tinha um acidente, mudava o acidente local onde eu estava no meu carro, vindo para cá. Agora eu estou um acidente local, onde eu estou é outro. Então a melodia ela pode, às vezes, voltar com certos ornamentos diferentes, enunciada com outros instrumentos, cantada de maneira um pouco mais suave, mas ela tem que ser identificável enquanto ela mesma. Isso quando o compositor quer fazer uma reiteração, uma reexposição. Então a gente vê na Brilha Bem Estrelinha, esse princípio aqui está claro. Algo se repete e a gente reconhece com uma relação de identidade. No B, a gente também tem essa relação, né? Porque a semifrase Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré é repetida. Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré. Mas em relação a gente não tem uma relação de identidade, a gente tem uma relação de analogia, de semelhança, ou seja, existe algo de igual e algo de diferente. O que é igual em relação a esse contorno? Né? E o ritmo também, né? Você vê, não, notinha preta, notinha preta, notinha preta, notinha preta, notinha preta, né? 6 notinhas pretas e uma branca. Aqui também, ó, 6 notinhas pretas e uma branca. A notinha branca, ela vale 2 da pretinha. Então, ela é uma nota mais longa. Vê que tem uma semelhança, uma identidade de ritmo e de contorno, mas não de altura de nota. Então, tem uma analogia, uma semelhança. Semelhança quer dizer uma relação de que tem algo de igual e algo de diferente. Né? Mas, no entanto, mesmo esse elemento comum que tem, né, que é análogo, é identificável como tal. A gente identifica, né, o elemento comum de B e A, né, de maneira clara, né, ao contrário das peças românticas, né, que é preciso o sujeito transcendental kantiano, né, você interpretar a forma de uma obra romântica, você tem que ter uma ideia a priori já de que aquilo lá vai ser uma sonata, aquilo vai ser uma forma BA, você tem que ser avisado, ou em muita música moderna também, que aquilo lá tem uma forma BA. Se você não é avisado, você não consegue captar da coisa, aprender da manifestação sonora que aquilo tem uma forma BA. Você tem que é uma coisa a priori, né? A gente vê uma certa influência desse subjetivismo na música romântica. Aqui não, aqui é claro. As ideias estão expressas na coisa. Deixa eu ver semelhança. E a gente encontra esse princípio de causa e efeito na Suma contra os Gentios, por exemplo. Aqui a gente está aqui. E vai ser esse princípio de causalidade, né? Que o B tem um efeito de A. Tem uma relação de causa e efeito em relação de A para B. Então, Santo Tomás diz na Suma contra os Gentios, segundo a ordem lógica, a causa é anterior ao efeito. Então aqui a gente vê que a melodia causal ou melodia analogante, ela é anterior à melodia analogada ou derivada. Exatamente isso, que a causa vem antes do efeito. Também, São Tomás
Isso, uma semelhança de todo efeito pré-existe na sua causa de algum modo, uma vez que todo agente produz algo semelhante a si. Então, uma semelhança do efeito, né, o efeito, ele tem uma semelhança em relação à sua causa. E aquilo que o efeito assemelha da causa está enquanto fonte na causa. Então, a gente vê aqui que pré-existe em A, né, aquilo que vai gerar a semelhança de B. Por isso que existe uma relação de causa e efeito, e essa relação de causa e efeito é perceptível. É por isso que essa música é agradável também. Mesmo que a pessoa não tenha compreensão filosófica desses princípios, a sensibilidade se agrada com essa música justamente por ter essa relação. Se ele cantasse do, sol, sol, lá, sol, fá, mi, ré, do, ti, fá, sol, lá, sol, do. É feio, porque não tem uma relação com o que veio com A. Aqui tem essa relação e é isso que torna essa música agradável e bela. Então, a semelhança de B existe na segunda semifrase de A, como a gente viu. A segunda semifrase de A aqui, ó, A, a gente divide na primeira semifrase, que são esses dois primeiros compassos, e a segunda semifrase. Tem o mesmo contorno melódico, porém um degrau acima na escala diatônica, que é o que a gente vê em B. Além disso, princípio de causalidade, também São Tomás na Suma contra os Gentios. Qualquer coisa se encontra de uma maneira mais nobre na causa no que no efeito. Ora, Deus é a causa de todas as causas. Logo, tudo que nele há encontra-se de uma maneira nobilíssima. Ora, convém a uma coisa de uma maneira perfeitíssima, o que é ela mesma, pois há uma unidade mais perfeita nisso do que quando uma coisa se une substancialmente à outra, como a forma se une à matéria. Também essa união é mais perfeita do que quando alguma coisa se encontra acidentalmente em outra. Logo resulta que Deus é tudo o que tem. Assim, os elementos de B, analogamente a essa verdade, né, que toda a perfeição que a gente encontra na criatura, a gente encontra de modo mais perfeito em Deus, toda a perfeição das melodias derivadas numa música, a gente vai encontrar essa perfeição de modo mais perfeito na melodia tema, na melodia que é a melodia principal. Aqui, então, os elementos de B se encontram de modo mais perfeito, estável, com maior unidade de beleza em A. Mas B contribuiu para ressaltar esses elementos também, né? Para chamar a atenção para eles, para realizar um potencial latente de beleza que está presente em A, mas que não pode ser atualizado somente em A, mas somente em B, e na relação de A com B. O que isso quer dizer? Que existe um grau de perfeição, a gente vai ver daqui a pouco com mais atenção, inferior em B, em relação a A. Porque todo efeito é menos perfeito do que sua causa. Toda causa é mais perfeita que um efeito, porque não pode existir efeito maior de uma causa menor. Não pode existir isso. É contra a metafísica, contra a evidência. Até. Aqui a gente encontra esses elementos que são perfeições em A, mas de modo mais imperfeito em B. O que é imperfeito em B? Eu não poderia, por exemplo, construir uma música só com a melodia B. Imagina uma música que fosse só assim. Sol, sol, fá, mi, ré. Sol, sol, fá, mi, ré. Ela não tem começo, meio e fim. Ela precisa de outra coisa para ter coerência, para ter musicalidade. Ela é mais ou menos, ela é fragmentária. Ela não tem unidade, mas ela tem alguma beleza. E essa beleza está na relação dela com A. Ela acaba também ressaltando esses elementos que estão em A. Se a gente ficasse ouvindo o A repetidamente, isso poderia gerar uma monotonia, e ainda assim a gente não ia captar
exatamente a beleza desses elementos. Então o B, ele cria uma variedade e ele como que decompõe certas perfeições que estão em A e realiza um potencial de beleza que existe em A, mas que A sozinho não pode realizar. Então a gente vê uma relação, né, de dependência mútua entre A e B. Outro princípio, então a gente está vendo que a gente consegue, por analogia, encontrar certos princípios, né, da metafísica aristotélica tomista numa melodia tradicional. Por isso que a música pode ser usada no quadrívio, nas artes liberais, como instrumento para conduzir a alma às verdades da filosofia e da teologia. Ela pode servir como um meio para introduzir o homem no estudo da filosofia e da teologia, no estudo que, se ele fosse estudar, né, diretamente, ia ser muito árduo, ia ser muito difícil. Qualquer um aqui tenta abrir tem aquela piada, né, da velhinha que comprou a Suma Teológica, lá, o primeiro volume, tem lá a questão da simplicidade de Deus. Vamos começar aqui, né, simplicidade de Deus. Quando ela abriu, começou a ler, nossa, se essa é a simplicidade, imagina a complexidade, né? É muito difícil ler aquilo. Requer um preparo grande para poder ler aquilo lá. E olha que São Tomás escreveu aquilo para os iniciantes, hein? Aquilo lá, 9 volumes lá para os iniciantes. E a música, ela vai servir, então, vai exercer uma excelente função de preparação. Porque ela vai ensinar essas verdades, ela vai dar uma noção, ainda que imperfeita, por semelhança, por espelho dessas verdades da filosofia e da teologia, mas decompostas, digeridas, né, pela música, que aliás é algo agradável, muito agradável. A filosofia, muitas vezes você vai ler, filosofia é árido, mas estudar música é muito mais agradável. Conhecer esses princípios, primeiro escutando música, é muito mais agradável do que ir direto ler os tratados filosóficos e teológicos, que são muito áridos. Então a gente vê que a gente pode aprender filosofia e teologia através da música, que são justamente esses princípios que tornam a música boa, bela e verdadeira. Continuando aqui, um outro trecho da Suma contra os Gentios. Igualmente, a substância não depende do acidente, embora o acidente dependa da substância. Ora, o que não depende de outra coisa é possível, às vezes, encontrar-se sem ela. Logo, pode uma substância encontrar-se sem acidente. Isso parece convir, de modo principal, à substância simplíssima, que é a substância divina. Portanto, na substância divina não se encontra nenhum acidente. Analogamente, a melodia B depende de A, mas A não depende de B para ser musical. É o que a gente viu, né? O B não forma uma música sozinho por si mesmo, mas ele só é musical, só tem uma coerência, uma inteligibilidade se ele é tocado depois de A e antes também. Porque se você termina a música, né? Você canta do, sol, lá, sol, fá, mi, ré, do, sol, fá, mi, ré, sol, fá, mi, ré. Todo mundo ficou tenso. Cadê? Gerou uma expectativa. Por quê? Porque tem que voltar. Do, sol, lá, sol, fá, mi, ré, do. O sol, fá, mi, ré, ele termina, ele repousa, ele cadencia na nota ré, que é uma nota que, em relação a do, tem uma desproporção, é uma dissonância. Né? E a nota principal aqui da música é do. A primeira melodia, ela começa com do e termina com um do. A nota principal é do, é o centro. A nota que é o centro gravitacional onde todas as outras notas giram. Então, se eu vou concluir ela com uma outra nota, ela fica inconclusiva, fica suspensa. Ela precisa voltar de novo para ser concluída em do, ou seja, e ainda tem que ser com a melodia A, para sim B ter um sentido musical. Então, por isso que o B, para ser musical, belo, uno, completo, inteligível, ou seja, fazer sentido musicalmente, né, ter um começo, meio e fim coerentemente, ele precisa estar emoldurado por A. No entanto, como a gente viu, se B for executado sem A, não soa musical, mas como um fragmento incoerente.
E os elementos de A, não sendo dependentes de B, podem ser encontrados sem B. Isto é, podem ser enunciados, executados sem B, sem que seu sentido musical seja perdido. A gente poderia ter uma música só com a melodia A, mas seria pobre, faltaria uma variedade. Mas o mesmo não pode ser afirmado sobre B, que não pode ser executado coerentemente sem A ser executado antes e depois, como a gente ouviu. Temos mais aqui, também um princípio agora de causalidade junto com o de perfeição. Tudo que é imperfeito necessariamente é precedido pelo que é perfeito. Por exemplo, a semente é precedida pelo animal e pela planta. Então, logo, o primeiro ente é necessariamente perfeitíssimo. Ora, foi demonstrado que Deus é o primeiro ente, logo Deus é perfeitíssimo. Assim, B, sendo imperfeito, não pode ser enunciado sozinho sem que deixe de fazer sentido musicalmente. Né? Ele é fragmentado, e tem uma certa redundância também, é menos perfeito, porque ele é uma repetição de duas semifrases. Ó. A tem uma maior variedade, porque a primeira semifrase não é idêntica à segunda. Já a primeira semifrase de B é a mesma da segunda semifrase. E ele, né, como ele é fragmentado, ele tem essa redundância, por ser muito repetitivo e não ter começo, meio e fim de modo coerente, ou seja, faltar unidade, ele deve ser necessariamente antecedido e precedido, né, pela melodia perfeita da qual ele é derivado, ou seja, A. Não só precedido, como seguido também, no caso, né? Ele vai ter a ideia do retorno ao princípio, que a gente já vai falar. Eu vou pular, eu tenho muita coisa aqui para falar, tem muitos princípios. Então a gente tem ainda esse, de semelhança entre efeito e causa. São Tomás também na Suma contra os Gentios. Pelo que foi dito, cabe considerar que se pode encontrar ou não alguma semelhança com Deus nas coisas. De fato, os efeitos inferiores às suas causas não concordam com elas em nome e em razão. Entretanto, é necessário que se encontre alguma semelhança entre ambos, ou seja, entre efeito e causa, porque é da natureza da ação que o agente produza algo semelhante a si. O agente, aquele que é a causa de uma determinada ação, de um determinado movimento, né, ele tem que produzir algo semelhante a si, porque uma pessoa, na ação dela, quando ela comunica, né, algo, ela não pode comunicar algo que ela não tenha. Eu não posso, se uma pessoa, por exemplo, eu não posso dar $1 milhão para vocês, simplesmente porque eu não tenho. Não posso. Talvez algumas pessoas aqui, se a gente pedir, elas pudessem assim dar, mas eu, por exemplo, não posso, porque eu não tenho, eu não posso transmitir o que eu não tenho. Isso é uma boa desculpa quando pedirem dinheiro para vocês. Você explica esse princípio tomista. Tem aquele princípio tomista que não dá para comunicar aquilo que a gente não tem. E aí vocês desconversam explicando a Suma contra os Gentios. Então, é necessário, né, que encontre alguma semelhança entre a causa e efeito, que é da natureza da ação que a gente produz algo semelhante a si, uma vez que cada coisa age enquanto está em ato. Por isso, a forma do efeito encontra-se, de certa maneira, na causa superior, mas segundo outro modo e outra razão, por isso desequívoca. Assim, a forma de B encontra-se em A. A segunda semifrase de A, como a gente viu, possui o mesmo perfil, desenho melódico de B, mesmo ritmo, mas não é idêntica, há uma certa dessemelhança. B está um degrau acima da escala diatônica. Portanto, analogamente ao que afirma Santo Tomás, a forma de B não está presente nele do mesmo modo que em A. Vou pular esse aqui. Deus é causa da bondade dos seres criados, assim, sendo ele causa, convinha que houvesse seres criados que também fossem causa da bondade de outros seres, capazes de transmitir e comunicar a bondade, serem motores da bondade para outros seres, para que a bondade divina fosse melhor representada na ordem da criação. Então, a beleza de B é comunicada por A, transmitida por A, tendo em A sua causa, sua fonte. Sem A, B não faz sentido musicalmente. Esse aqui. Mais um. Aqui. Outro princípio de causalidade, que o bem é difusivo de si e do ser. Então, São Tomás, também na Suma contra os Gentios, diz: ademais,
A comunicação do ser e da bondade procede da bondade. Isso fica claro pela própria natureza e razão do bem. De fato, por natureza, o bem de cada coisa é seu ato e sua perfeição. Ora, cada coisa opera pelo fato de existir em ato, e operando difunde o ser e a bondade nas outras coisas. Portanto, é sinal de perfeição de uma coisa poder produzir algo semelhante a si. Isso aqui está em Aristóteles. Entretanto, a razão do bem está no fato de ser desejável e nisto está o fim, que move o agente a operar. Por causa disso, disse que o bem é difusivo de si e do ser. Ora, esta difusão compete a Deus, porque foi demonstrado que, como ente necessário por si, é a causa do existir das demais coisas. Logo, é verdadeiramente bom. Então, o bem é difusivo de si e do ser. O bem, ele tende a transmitir-se a si mesmo. Então, a gente vê uma analogia com isso, pelo fato de a melodia A ela se difundir, se perpetuar em B. Ela transmite algo, aqui eu escrevi A, mas é B, transmite algo de sua perfeição, de seu bem, difunde algo do seu bem e seu ser para B. B é sinal da perfeição de A. Tem tal perfeição que A ela tem uma tal perfeição que tem virtude de produzir e produz algo semelhante a ela, B. Porque aquilo que é perfeito pode produzir algo semelhante a si, como está aqui em São Tomás, citando Aristóteles ainda. Um outro princípio ainda um princípio de causalidade, com efeito, São Tomás também contra os gentios, com efeito dissemos que todas as perfeições encontradas nas outras coisas são atribuídas a Deus como se encontram os efeitos em suas causas equívocas. Esses efeitos estão em suas causas virtualmente, como o calor está no Sol. De um modo análogo, podemos dizer que B se encontra virtualmente em A. Ou seja, isso quer dizer, o que é virtualmente? Quer dizer que A tem virtude, tem uma força para produzir B. Ele tem um tal grau de perfeição, tal potencial de beleza, que ele pode ser princípio de outras melodias. Ele pode gerar outras melodias. Então, existe uma certa latência em A, uma virtualidade, uma possibilidade que pode ser desdobrada, aflorada no tempo, ao gerar B. E outras melodias possíveis. Depois, a gente não vai ver hoje, mas talvez uma outra aula, que existem compositores que pegaram essa melodia, abrir a estrelinha, e fizeram variações. Até Mozart fez. Mas eu prefiro uma de um compositor atual, que não compõe de modo atual, mas compõe de modo barroco, que é o Giorgio Pacchioni. Ele fez variações de Brilha Estrelinha e ele compôs diversas outras melodias a partir da melodia da Brilha Estrelinha, para mostrar que existe um potencial de beleza na Brilha Estrelinha que não se esgota nela mesma, mas ele tem um potencial de gerar outras melodias. Esse aqui a gente vou pular. De causalidade tá bom. Vamos ver um outro princípio. Só um princípio que é importante, que é que a criação é a imitação da bondade divina, que eu citei, falei no começo da aula que eu ia tratar disso, que está na Suma Teológica, na primeira parte, questão 47, artigo 1. São Tomás diz: com efeito, Deus produziu as coisas no ser, para comunicar sua bondade às criaturas, bondade que elas devem representar. Como uma única criatura não seria capaz de representá-las suficientemente, ou seja, como uma só criatura não seria capaz de representar a bondade divina, que é infinita em Deus, Deus produziu criaturas múltiplas e diversas, a fim de que o que falta a uma criatura para representar a bondade divina seja suprido por outra. Assim, a bondade que está em Deus de modo absoluto e uniforme está nas criaturas de forma múltipla e distinta. Consequentemente, o universo inteiro participa da bondade divina e a representa mais perfeitamente que uma criatura, qualquer que seja ela. E porque a causa de distinção entre as criaturas provém da sabedoria divina, Moisés disse que as coisas são distintas pelo verbo de Deus, expressão da sabedoria. A desigualdade entre os seres vem da sabedoria divina, uma coisa desejada por Deus.
Por isso que odiar a desigualdade é odiar a sabedoria divina. A pessoa que afirma o igualitarismo absoluto, ela está, no fundo, por trás disso aí, a gente vê-se um ódio à criação, um ódio a Deus, um ódio metafísico. É o que está dito no Gênesis. Deus disse que se faça a luz e ele separou a luz das trevas. Tem uma nota de rodapé muito esclarecedora na edição brasileira da Suma Teológica, da Loyola, que diz assim, aí não é São Tomás, é a nota, né? Tem umas notas péssimas nessa edição da Suma, mas essa daqui é boa. Como cada criatura não pode realizar por si mesma uma semelhança perfeita com Deus, as coisas criadas devem ser diversas para que a semelhança de Deus se realize o mais perfeitamente possível. Cada coisa é boa por si mesma, mas a harmonia, olha aí, já é um termo até musical, em harmonia, e a riqueza do universo trazem algo a mais, é o Vale de Bona, né? Deus fez a criação, fez cada ser bom, e olhando para o conjunto, ele disse que é muito bom. A ordem da criação, a ordem entre os seres, ela supera em perfeição a beleza, a perfeição de cada ser tomado individualmente. Cada criatura tomada individualmente. Que mais? Deve-se dizer que os efeitos de Deus o imitam. Isso em outra questão da Suma. Não perfeitamente. Os efeitos de Deus, as criaturas, imitam a Deus, mas não perfeitamente, mas na medida do possível. Devido a essa imperfeição na imitação, o que é simples e uno só pode ser expresso por uma multiplicidade. Assim, ocorre neles a composição de onde provém que neles não é o mesmo o supósito e a natureza. Deixa eu voltar, tem mais um aqui. Também, na Suma Teológica, uma outra questão. Todo agente age por causa de um fim. De outra forma, da ação do agente não resultaria antes isso do que aquilo, senão por acaso. O agente e o paciente, aquele que sofre a ação, que recebe a ação, enquanto tais, têm o mesmo fim, mas cada um diferentemente, pois uma única e mesma coisa o agente quer comunicar e o paciente receber. Há algumas coisas que são agente e paciente ao mesmo tempo, sendo agentes imperfeitos, lhes é conveniente que procurem adquirir alguma coisa mesmo no agir. Mas para o agente primeiro, que é somente agente, não convém agir para adquirir um fim. Sua intenção é simplesmente comunicar sua perfeição, que é sua bondade. Cada criatura visa obter sua perfeição, que é a semelhança da perfeição e da bondade divinas. Assim, a bondade divina é o fim de todas as coisas. Como isso se dá nessa melodia, né? Assim, na música, existe sempre uma melodia principal, na boa música, que é chamada de sujeito, né? No caso da fuga, na forma da fuga, é o sujeito da fuga, né? Ou tema. Por que sujeito? Porque também, quando a gente fala na concepção medieval, aristotélico-latina de ciência, aquilo que a ciência estuda, o seu tema e assunto é chamado do sujeito dessa ciência. Então, o tema, né, a melodia que é principal, numa música também é chamada de seu sujeito. Então, deve haver uma melodia principal, seu tema, e outras melodias derivadas que imitam algo desse tema. Assim como na criação, assim como no universo, assim como na realidade. Você tem Deus e as criaturas que o imitam. Então, mais ou menos, existe uma analogia. A melodia A está para a melodia B ou para outras melodias que ela pode gerar nas variações, né, das outras peças, assim como Deus está para as criaturas. Podem haver múltiplos temas, é verdade, como na forma sonata, onde tem 2 temas, né? Mas um é o principal, é o mais importante. Sem que o segundo tema seja até derivado do primeiro, mas sim apresentando uma relação, elementos análogos, ainda que não perceptíveis à primeira vista, mas gradualmente perceptíveis na medida em que, numa sessão de desenvolvimento, onde o compositor vai decompor as 2 melodias e a partir dela derivar outras, né? Os elementos de ambas melodias vão sendo decompostos, isolados, servindo de material para construir outras melodias, né? As melodias iniciais, os 2 temas, no caso de uma música que tem 2 temas, elas vão servir de princípio, motivo unificador de outras melodias. Também vão ser desenvolvidos, né? De modo que os elementos análogos e contrastantes entre esses 2 temas sejam ressaltados, de modo que no final da peça, quando ambos os temas forem reexpostos, também tem uma forma BA,
na sessão de reexposição, do que a gente chama de forma sonata, a relação de analogia entre eles fique perceptível após todo esse percurso que, esmiuçando os elementos constitutivos de ambos os temas, você pode trazer para dentro do nosso campo de percepção os elementos constitutivos dos dois temas que apresentam uma relação de analogia. Aqui eu já estou analisando uma peça mais complexa, mas no caso da Abrir Estrelinha, a melodia B, ela ressalta uma perfeição que talvez se dependesse só da escuta que a gente tivesse da melodia A, a gente não prestaria atenção. Então, o fato de haver melodias diversas derivadas de outra ajuda a compreender a melodia principal, porque ela traz para dentro do nosso campo de atenção certos detalhes que a gente não consegue captar numa escuta somente da primeira melodia. Mas ainda assim, numa música que tem duas melodias principais, a primeira deve prevalecer sobre a segunda, né? Sem haver igualitarismo. Mas a gente vê no romantismo, começou um processo de desagregação da forma sonata, é afirmada uma igualdade entre os dois primeiros temas, que são contrários até. O primeiro tema pode ser assim um tema muito vigoroso, como se fosse uma marcha militar, e o outro muito lírico. E no final na sessão de desenvolvimento de uma peça romântica, numa forma sonata romântica, os elementos dos dois temas vão se misturando para se aniquilar as diferenças, e no final um volta deformado pelo outro, de modo que você não consegue escutar. Eles não voltam exatamente como eram no começo, mas um transformado no outro, para afirmar essa igualdade dos contrários, que é o princípio antimetafísico. Então também a música ela consegue incorporar princípios de uma filosofia antimetafísica, uma filosofia agnóstica, uma filosofia romântica, uma falsa filosofia. Por isso que ela vai ser usada também no decorrer da história para transmitir uma doutrina não católica, um instrumento de manifestação mesmo de uma outra concepção de mundo, de Deus e de homem. A obra musical, ela imita, então, a boa obra musical, ela imita essa ordem presente na realidade, imita esses princípios estabelecidos por Deus. Tal como a criação representa a bondade divina, e a obra de arte deve refletir a harmonia da criação. A natureza deve refletir a natureza. A obra de arte também imita também a bondade divina, representa, tem como finalidade a irradiação das perfeições de Deus através da semelhança divina. A gente já teve bastante tempo de aula, tem vários outros princípios que eu poderia mostrar nessa melodia, mas a gente fica talvez na segunda parte. Tem outras melodias em forma BA também, e analisar, mas dado o nosso horário, é bom a gente encerrar agora, eu talvez antes abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de... Ficou claro? Está muito difícil? Eu peguei uma melodia fácil, mas falei um monte de coisa difícil aqui, hein? Mas acho que tenha ficado claro o seguinte. Essa melodia, que a gente tem primeiro o princípio de identidade, né? A melodia A, ela é reconhecida como A quando ela repete. A gente tem o princípio de analogia, em que B apresenta uma relação de semelhança com A. A gente tem uma relação então, também de causa e efeito. A gente ouve B e reconhece que ele é derivado de A, que A é uma melodia causal, não é só uma melodia analogante, é uma melodia causal, e que B é menos perfeito que A e encontra a sua perfeição em A. Tem um outro princípio que diz que esse princípio é muito importante, aqui. A gente pode falar um pouquinho dele, porque ele está até nos tratados escolásticos sobre música, que tudo que é imperfeito tende à perfeição. O imperfeito, ele não se sustenta por si mesmo, mas ele tende ao que é perfeito. Então, a B, que apresenta um grau de perfeição baixo, ele não pode ser música sozinho, ele tende à perfeição de A. Tende à perfeição da sua causa. Por isso que também existe essa simbologia, né, que eu falei no começo do retorno ao princípio, né, do retorno das criaturas a Deus, também isso é simbolizado na forma BA. A ideia de retorno ao princípio. É que assim como as criaturas, elas não são
a perfeição que é Deus, mas elas têm a sua perfeição por participação em Deus, elas vão realizar a perfeição delas, que é a semelhança divina, tendendo a Deus. Tendendo como finalidade, né, a Deus. Aqui também, a perfeição de B, que é derivado de A, com uma melodia causal, também ela tem a sua perfeição derivada de A, mas ela também precisa depois ser completada por A. Né? A precisa voltar, precisa ter um retorno ao princípio, que é a forma BA, né? É o retorno do A, para que ela seja musical. Então ela tende, por ela apresentar esse grau de perfeição, de imperfeição, ela incorpora esse princípio de que tudo é imperfeito tende à perfeição. Tudo que é perfeito tudo que é imperfeito necessariamente é precedido pelo que é perfeito. Então, tudo isso. E o participante participa imperfeitamente do participado. É isso. Teria bastante mais coisa para falar. A gente pode fazer isso aí talvez esses outros princípios a gente vê em outras melodias. Mas em suma é esse. É esse. O princípio de causa e efeito, de hierarquia de perfeição, de identidade, analogia e retorno ao princípio. Isso que a gente vê numa melodia muito simples. Quando a gente começa a ser capaz de ver esses princípios numa melodia simples, aos poucos a gente vai começar a ser capaz de encontrar ele em melodias mais rebuscadas, em formas musicais mais complexas. Que a gente vai, talvez em aulas posteriores, a gente analise essas formas mais complexas. Tudo bem? Perguntas? Reclamações? Protestos? Vamos rezar, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos a Virgem pura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Mauro, doce coração de Maria, Seja a nossa salvação. Pai do Filho.